estamos no Ensina a Criança. Quando eu converso com você, querido educador cristão. E estamos numa série muito especial falando sobre a armadura de Deus. Mas antes de começar, quero te pedir que você deixe sua curtidinha, seu recadinho aqui embaixo. Quero te pedir também, me segue lá no Instagram, no Facebook. Tem coisa que eu não coloco aqui, que tem só lá no Instagram. Então segue lá o meu perfil, mara.melnick, e juntos nós estamos nessa caminhada, ensinando as crianças no caminho. E dentro dessa proposta que a gente tem de trazer a palavra de Deus, a gente sempre traz as histórias. Vamos contar história? Para falar sobre a armadura de Deus, a gente precisa falar sobre o apóstolo Paulo. Então pega uma figura que você tem aí e explique para as crianças que Deus trouxe através do Espírito Santo de Deus para o apóstolo Paulo. E o que é apóstolo? É importante a gente explicar para as crianças. Então conte a história do apóstolo Paulo, dizendo que apóstolo é alguém que foi enviado, um mensageiro. Mas o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era o quê? Vamos ver. Explique para as crianças que antes de se converter, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Ele ia atrás dos cristãos, porque ele ainda não tinha encontrado Jesus. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e de perseguidor ele se tornou um apóstolo, alguém que vai com uma mensagem. Explique para eles também que o apóstolo Paulo, na hora da história você explica para eles que o apóstolo Paulo, ele escreveu cartas. Para quem essas cartas? Depois que ele se converteu, ele era um enviado, um mensageiro de Deus. E ele foi a vários lugares, e nesses lugares ele deixou igrejas abertas. E depois de um tempo, ele enviou cartas para essas igrejas. Olha, ele enviou carta para a igreja, aos romanos, para a igreja que estava lá em Roma, para a igreja que estava em Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, para os Colossenses, para os Tessalonicenses, que era o povo que morava em Tessalônica. Enviou carta para Timóteo, que cuidava de igrejas, também para Tito, para Filemon. E foi isso que ele fez, ele enviou várias cartas. E a armadura de Deus, ela aparece nessa carta aqui, que ele enviou para Éfeso, para a igreja que estava em Éfeso. Então era a carta de Paulo aos Efésios. E o que aconteceu nessa carta? Paulo fala sobre a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo, ele recebeu essa direção de Deus quando ele estava preso em Roma. Ele estava preso e ele diariamente era cuidado, vigiado por 2 soldados romanos. E o Espírito Santo de Deus usou a vida de Paulo para quê? Ele olhava para a armadura do soldado romano e o Espírito Santo de Deus começou a falar com ele sobre o significado de cada parte. Ou seja, Paulo, ele escreve que nós também estamos numa batalha, mas é uma batalha espiritual e invisível. E que assim como o soldado romano tinha essa armadura, uma armadura de última geração, era algo muito potente, algo muito forte que realmente protegia o soldado romano. Assim como o soldado romano tinha toda essa armadura para ir para a guerra, o cristão também recebe da parte de Deus uma armadura, a armadura de Deus, que tem o quê? Um sentido
espiritual. Por quê? Porque a guerra é invisível, então a armadura também é invisível. A guerra é espiritual, então as partes da armadura também precisam ser espirituais. Olha que importante, meus queridos educadores, a gente falar sobre isso com as crianças, fazer essa transição e explicar que o apóstolo Paulo, ele usou essa armadura por causa disso, porque ele olhava para o soldado e o Espírito Santo de Deus ia trazendo para ele toda essa revelação. O que eu acho muito importante a respeito dessa armadura de Deus, além da gente aprender sobre as partes dela, nós precisamos aprender sobre o significado de cada parte e a aplicação prática no nosso dia a dia. Sabe por quê, querido educador? Porque a gente não pode vestir de uma maneira mística e achando que eu estou com o capacete da salvação eu já estou protegido. Não, eu preciso aprender o que o capacete da salvação me ensina. O que eu preciso aplicar a respeito disso na minha vida. Daí sim eu estarei protegido. Então, no próximo mês nós vamos estar explicando passo a passo cada parte dessa armadura e aplicando ela no nosso dia a dia. Mas comece com essa linda história falando a respeito do apóstolo Paulo e sobre como ele recebeu essa maravilhosa revelação. Princípios e valores da Bíblia. Ensina a criança muito especial em que a gente está falando sobre a armadura de Deus. E no quadro Princípios e Valores da Palavra de Deus, eu quero trazer para vocês o que é que a gente ensina a partir da armadura de Deus. É algo muito importante a gente ter em mente isso, porque nós estamos falando de ter o quê? A aplicação prática. E a gente precisa desde o começo já ir pensando nisso. Então, lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo fala da gente se revestir na força e no poder, né? Do que? De Deus. Então, o soldado de Cristo, o guerreiro de Jesus, a força dele é no poder de Deus. Tudo é espiritual. E daí ele fala a respeito do cinturão da verdade. Olha que bonita que está essa peça, o cinturão da verdade. Vamos dar molde para você fazer aí a armadura, para você trabalhar com essas crianças. Daqui a pouco eu vou vestir toda a roupa e você vai ver como fica bem legal. O cinturão da verdade, ele traz o princípio de viver a verdade. Fugir da mentira. O cinturão era uma parte muito importante da roupa do soldado, porque ele prendia a espada, é onde a espada é no suporte, e ele traz esse significado da verdade. Note que tem essas tiras que cercam todo o corpo do soldado para proteger essa área do corpo dele. E a gente pode dizer para as crianças que nós precisamos nos cercar da verdade e fugir da mentira. Toda vez que eu falo mentira é porque eu estou sem cinturão da verdade. Outra peça muito importante da armadura é os calçados da paz. Então, ele usava uma sandália e tinha essa parte aqui para proteger a canela, essa parte aqui do soldado que poderia ficar vulnerável também. E quando fala disso, da sandália, dos calçados da paz, fala a respeito da prontidão, da gente estar pronto, da gente estar disposto a viver em paz. Primeiro fala disso, calçados da paz. Então a gente pode dizer a paz, o princípio da paz, da mansidão, da calma, da tranquilidade que a gente pode ter na nossa vida e também de levar essa paz, a paz com Deus, que a gente leva através do quê? Da pregação do Evangelho, né? Então tem algumas passagens que fala calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Então fala disso, da gente ter paz na nossa vida ser firmada nessa paz
nessa paz interior, nessa paz que nós temos com Deus, quando nós aceitamos Jesus, mas fala também de levar o evangelho da paz. Que lindo, não é verdade? Outra parte muito importante é a couraça da justiça. E o que a gente ensina para as crianças a respeito da couraça da justiça? Qual o princípio, qual o valor? O princípio de guardar o coração, porque a couraça, ela protegia o coração e os órgãos vitais do soldado nessa região. Então a gente pode falar para eles a respeito do coração, das intenções do coração. O que é que você tem dentro do seu coração? O que é que você quer para sua vida? Tá de acordo com a palavra de Deus? O cristão, ele tem uma vida diferente. E às vezes a gente percebe que as nossas crianças, eles não aprenderam ainda que tem certas coisas aí fora que não servem pra gente. Certas profissões, certas atitudes. Por quê? Porque vão contra a palavra de Deus. Então a gente pode ensinar para as crianças que o coração delas precisa estar cheio das intenções de Deus, das coisas que dizem respeito à palavra de Deus, o que é valor para Deus. O texto bíblico diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? É fazer o que é certo. Então o princípio da couraça é que dentro do seu coração esteja o desejo, a intenção de fazer o que é certo. Depois, nós podemos ensinar para as crianças sobre o capacete da salvação. E o que é que o capacete da salvação nos ensina? Já vesti a couraça da justiça e agora, com o capacete da salvação, nós vamos explicar para as nossas crianças que ele protege a nossa mente, protege também os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa boca. E o princípio que a gente pode ensinar para as crianças com o capacete da salvação é cuidar com os nossos pensamentos, buscar ter os pensamentos de Deus de uma mente purificada, cuidar com o que eu escuto, cuidar com o que eu vejo. Lá em Mateus diz que os olhos é como se fosse o quê? Uma candeia. Se eu coloco luz diante dos meus olhos, o meu corpo fica cheio de luz. Mas se eu coloco trevas, que o meu corpo pode ficar cheio de trevas. Então explique que o capacete da salvação protege o que eu vejo, que nós como cristãos temos que cuidar com as coisas que nós vemos na televisão, na internet, em revista, em livros, porque tudo isso que eu vejo pode afetar a minha mente, os meus pensamentos. O que eu escuto também pode trazer coisas ruins para minha mente, para o meu pensamento. E isso que o inimigo às vezes coloca, às vezes não, sempre coloca para mim ver, para mim ouvir. Se eu não cuido, se eu não estou com o capacete da salvação, eles vão ficando tudo na minha mente. E quando eu vejo, eu estou falando essas coisas, repetindo, pensando. E também, muitas vezes, a gente está com esse sentimento ruim, porque tudo isso vai trazendo essas coisas para a nossa vida. Então explique que o capacete da salvação nos protege disso, de todas essas coisas que podem atrapalhar a nossa vida. Mas ainda não acabou. Explique para eles sobre o escudo da fé. Jesus, quando estava lá no deserto, foi tentado por Satanás. E ele sempre dizia: está escrito, está escrito. Jesus, ele tinha fé no que estava escrito na palavra de Deus. E essa fé se tornou uma proteção para ele. Então explique para as crianças que acreditar nas coisas de Deus, o princípio de acreditar nas coisas de Deus vai nos proteger. Porque o inimigo ele vem com tentações, os dardos inflamados, as tentações. E o que acontece muitas vezes é falar mentira. Ai, todo mundo na minha escola fala mentira, eu vou falar. Daí vem aquele dardo.
Outra coisa, ter pensamentos errados, intenções erradas, planejar coisas erradas, aquelas coisas que quando você está em casa, de repente, vem, e se eu fizesse isso, uma coisa ruim? Explique para as crianças que às vezes vem esses maus pensamentos, e é com o escudo da fé que a gente vai dizer, não, a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso, e eu acredito que se eu não fizer, Deus vai estar comigo. Dê ênfase nesse exemplo de Jesus, que ele venceu com o escudo da fé as tentações que o inimigo lançou sobre ele quando ele estava lá no deserto. E a outra parte que a gente vai explicar para as crianças é sobre a espada do Espírito, que representa a palavra de Deus. A fé é na palavra de Deus. E explique que a única arma de ataque dessa armadura é a espada. Jesus, ele foi contra o inimigo com a espada do Espírito. Primeiro ele resistiu, porque o inimigo disse, faça isso. Ele resistiu com a fé. E depois ele disse, está escrito. Então diga para as crianças o quanto é importante eles amarem, eles estudarem e eles seguirem o que está na palavra de Deus. Meus queridos, que lição importante, não é verdade? E nós vamos no próximo mês trabalhar essa armadura, vou dar o molde para vocês e cada parte da armadura a gente vai trabalhar de maneira detalhada, aplicando tudo isso na vida das crianças. Ensina a criança a se revestir da armadura de Deus. Nós precisamos ensinar as crianças que, assim como nós, elas também estão numa batalha espiritual. Sabe, querido educador cristão, não é outro evangelho que a gente ensina para as crianças. É a mesma coisa. É claro que as tentações que eu, como adulto, sofro, às vezes são um pouco diferentes do que as crianças sentem, mas elas também passam, elas também estão nessa batalha espiritual. E Efésios 6:10 diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos ensinar para as crianças que essa força, esse poder, para lutar essa batalha espiritual, ela vai ter no Senhor. E que toda vez que ela está revestida com a armadura de Deus, com o entendimento do que cada parte significa, ela está protegida. O texto de Efésios 6 também fala sobre a oração. Precisamos ensinar as crianças que é na oração que a gente tem que orar sem cessar. E tudo isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Então, no próximo mês, nós vamos estar juntos, aprendendo, trabalhando isso com as nossas crianças. Vou passar tudo de maneira detalhada para vocês. Lembrando que tem recurso, tem muitos recursos. Aqui embaixo na descrição do vídeo já tem um link, caso você queira baixar esses recursos aí, para que na medida que eu for falando, você já vai montando esse material aí. Inclusive essa linda armadura tem o molde e a gente tá junto. O tema dessa série é Guerreiros de Jesus Kids. Nossas crianças são esses guerreiros de Jesus. E nós precisamos sim ensiná-los a se equipar com a armadura de Deus. Lindo ensinamento, não perde, já começa a orar e se preparar e eu tenho certeza que vai ser bênção. Ensina a criança a se revestir da armadura de Deus. Ensina a criança que é na força e no poder de Deus, orando, que a gente vai vencer essa batalha espiritual. Tchau, até a próxima. Espero você no nosso próximo vídeo. Yes!